Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia de trás para frente, né? Apocalipse de João, nós estamos bem no começo. E hoje é o capítulo 17. A prostituta Babilônia. É. Então um dos 7 anjos das 7 taças convidou-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada à beira de águas abundantes. Os reis da terra prostituíram-se com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua prostituição. E o anjo me levou em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher montada numa fera de cor escarlate, cheia de nomes blasfemos. A fera tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, as imundícias da sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome enigmático: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A visão desta mulher deixou-me profundamente admirado. Disse-me então o anjo: Por que estás admirado? Eu vou te explicar o segredo da mulher e da fera com 7 cabeças e 10 chifres, que a carrega. A fera que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. E aqueles habitantes da terra, cujos nomes não foram, desde a criação do mundo, inscritos no livro da vida, eles vão se surpreender ao verem que a fera existia, não existe mais e tornará a existir. Aqui está a inteligência perspicaz. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. 5 deles já caíram. O 6º está aí. O 7º ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. A fera que existia e não existe mais é o próprio 8º rei, mas é também um dos 7 e está indo para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reinado, mas receberão por uma hora o poder de reinar juntamente com a fera. Estes reis estão de comum acordo para dar sua força e poder à fera. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, os vencerá, e também serão vencedores os que com ele são chamados eleitos, fiéis. O anjo disse-me ainda: As águas que viste onde está sentada a prostituta são povos e multidões,
nações e línguas. E os 10 chifres que viste, como também a fera, vão odiar a prostituta e a deixarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão com fogo. Pois Deus os incitou a executarem o plano dele, entregando de comum acordo à fera o poder real que eles têm, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que exerce a realeza sobre os reis da terra. Então, a gente percebe aqui que tem muita metamorfose, né? Alguma coisa assim. A personificação, essa metamorfose da mulher, da prostituta. Bom, todo ser humano que começa a treinar a arte do pensamento sabe, né, em matemática, por exemplo, que a verificação de um resultado dentro da lógica matemática exige de nós um freio cognitivo, né? Um freio cognitivo também dessa metamorfose de processos de mudança. Ora, se a gente tem uma cadeia de eventos acontecendo, que são ações, essas ações, quando coordenadas, precisam voltar, né, um produto. Esse produto, ele é um elo cognitivo. Esse produto, ele faz todos os seres acreditarem no processo da produção. Então, ei, irmão, você acredita no produto? Você acredita na força de produção do trabalho, do universo da reunião dos homens para operar a natureza em um processo de libertação dos seres humanos? O que é a libertação dos homens? Veja só, quando os seres humanos não conseguem alimento, não conseguem sabedoria, não conseguem instituição do seu lar, isso eu estou falando lá atrás. O homem ele fica preso igual um animal, igual um gato, dependente da sua ração, né? Igual um menino mimado, dependendo das exigências que lhe faz ganhar, né, entre os pais, entre as mimações. E isso é, como se diz, a arte do pensar institui a alguns uma arte acima de outros, ou seja, o ser estar no estado de pensador. Pensar, caros irmãos, não é uma atitude ao relevo, ao léu. Pensar, longe disso, é uma manobra, é uma instituição de reunir valores lógicos para construir uma informação que é verdadeira, que é crente. Crente no sentido de acessível à fé. Né? Você crê no poder da modificação estrutural, por exemplo. Eu creio na madeira em ação do homem para gerar uma cadeira, por exemplo. É claro que isso é uma descaracterização, é a personificação da madeira pelo processo de produção, né? Isso você pode ver com o raciocínio, né, da linguagem do homem a partir da marcenaria entre a cadeira.
Agora, uma mulher, essa matéria, a mulher é uma matéria, né? E no que ela pode se transformar quando prostituta? Uma vez trabalhada por vários reis. E se essa mulher representa montanhas? E se as montanhas representam informações de pensadores, produtos, caracterizações? E se essas montanhas são desejos humanos que floresceram na supervisão de Deus, conhecendo a sua criação, conhecendo a si mesmo no meio de nós? E quando você tem a representação dessa mulher como uma cidade, a Babilônia, que vai exercer os reis, né? Por que a Babilônia ela adquire esse título, né? A mulher que veste a grande cidade. Por que uma grande cidade? A gente só se torna grande quando a gente conhece o nosso inimigo, para dentro dessa arte de inimizade, dentro da mulher que é atribuída à prostituição, que coloca as pessoas em posições de desejos descontraídos, descontrolados, a gente consegue fazer estratégias de vencer o mal. A gente consegue reinar sobre essa matéria-prima que pode construir a partir dela muitas coligações, no sentido das orações que ela leva ao homem, no sentido dessa união. A gente está falando de homem e mulher, né? Nesse sentido de estrutura que sobrevive, né? Não tem nada mais forte nessa nossa vida do que a relação verdadeira de um homem e uma mulher. Eles, né, eles têm o dever de trabalhar a vida inteira a sua composição harmônica, porque isso é um louvor a Deus, né? Isso é muito forte, pessoal. É muito forte. Tanto é forte que dentro dessa reunião dos nossos senhores, né, no sentido de de herdarmos o conhecimento dos pensadores anteriores que estavam tentando estar em Deus, né? Eles nos dizem com escrituras a coisa sagrada a ser feita para cuidar do bem, cuidar ou cuidado com Deus, né? Por causa que as toxinas, a inimizade, o demônio, ele pode ser de uma hora para outra, pode tomar o controle no sentido da dor, né? Ele pode criar uma dor a partir dessas relações que construímos com as produções, né? Quando a gente se entrega para alguém, a gente produz em nós uma dívida. A gente produz em nós uma dívida que somente o
o amor dessa pessoa, o valor dessa pessoa pode pagar. A gente chama isso de moeda real, ou seja, a esposa ou o marido, se for o caso que você estiver me escutando, for uma mulher. Então, muito cuidado quando você se doa para alguém, quando você se entrega para alguém antes da hora, antes de estar em um casamento, algo que é seguro, algo que é muito mais certo de que a pessoa vai estruturalmente te respeitar, no sentido de te pagar quando você se entregar a ela, né? Então, é disso que a gente está falando, de conhecimento, de pensamento e de estruturação a partir desse dado aqui em Apocalipse, né, da prostituição da Babilônia. Obviamente existem várias interpretações, isso é uma interpretação desse momento que eu vivo agora. Com certeza, se eu ler esse texto em outro momento, eu vou acrescentar ou retirar algumas coisas, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!